Bom dia a todos, bom dia a todas, Pastor Carlos, Eric, Bianca, aqueles que ao longo ainda dessa manhã vão estar escutando essa devocional que começamos agora, pontualmente agora, e vamos até às 7h30. É um privilégio ter a companhia de vocês nessa manhã e a nossa expectativa é que essa reflexão possa te abençoar de alguma forma, possa ser uma ocasião para Deus falar ao teu coração nessa manhã, iluminar a tua vida com a sua palavra. E o meu propósito pessoal é dar voz ao pensamento, às reflexões, às experiências de uma pessoa tão ilustre, né, que fala depois de 100 anos dos seus escritos, fala ao nosso coração, no dia de hoje, em pleno século XXI, o que é um fato impressionante. Antes de começarmos, aproveitar que o pastor Carlos está conosco. Pastor, o senhor poderia nos levar nesse minuto em oração por esse propósito, por favor? Oremos ao Senhor por esse instante. Amado Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de acordar nessa manhã, de respirarmos nessa manhã, obra da tua graça, da tua bondade, da tua generosidade para a nossa vida. Nos permite, Senhor, ter agora ouvidos para te ouvir, uma mente, Senhor, abençoada pelo teu Espírito para pensar, refletir, e um coração sensível, Senhor, para guardar tudo aquilo que é tua vontade, teu propósito, teu querer para as nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Todos estão me escutando, amados? Pode me dizer aí um sim? Bianca, Sim, pastor. Obrigado, querido pastor. Bom dia, Eva. sim. Bom dia, Réger. Sejam bem-vindos. Amados, nós vamos começar um percurso até o mês de julho. No mês de julho, nós vamos olhar para frente, vamos reavaliar, né, os resultados, o impacto de fato desse momento de devocional, ajustar, reajustar algo que se fizer necessário. Lá no final de julho, a gente faz isso junto, mas eu quero te convidar para ter o privilégio da companhia de cada um de vocês, estar conosco às segundas, às quartas e às sextas-feiras, a partir das 7 até as 7h30, para estar nesse momento de reflexão, de meditação. Não sei se você tem o hábito de realizar alguma devocional pela manhã, mas é um hábito muito saudável, é uma das disciplinas espirituais, a meditação bíblica, que vai nutrir a tua vida de fé de uma maneira muito distinta, muito abençoadora. E aqueles que ainda não têm o hábito de realizar uma devocional, é uma ocasião de ouro para adquirir um novo hábito em Cristo, que vai te abençoar muito. Nós vamos começar o nosso percurso, como já conversamos, a partir de uma obra que o pastor Carlos nos apresentou, Tudo para Ele, do Oswald Chambers. Uma obra que tem impactado não apenas a mim, mas a Raquel também tem dedicado um tempo para meditar num devocional de mulheres, pastor Carlos, que a editora Pão Diário também oferece, um devocional muito bem organizado para as mulheres. E eu tenho visto o impacto não apenas na vida do pastor Carlos, que por si só para mim já fala muito ao meu coração, mas também na vida de muitos homens de fé, muitas mulheres de fé, que de fato foram extremamente relevantes para o reino de Deus. E coloquei algumas reflexões, por exemplo, do missionário Carlos McCord, que trouxe uma sequência de devocionais, a sua impressão do impacto dos escritos de Chambers, mas também um autor teólogo que já descansa no Senhor, muito importante para a história da teologia americana no século XXI, Charles Stanley.
É alguém que foi também profundamente abençoado e espero que eu e você também possamos ter esse testemunho do Espírito Santo na nossa vida. Eu não vou agora dedicar muito tempo, amados, para falar sobre a vida, a obra, as realizações do Oswald Chambers. Mas eu vou gravar ao longo dessa semana um webdoc para contar um pouco a história desse homem, seu legado, um pouco da sua história de vocação, suas realizações, seus escritos. Tem muitos escritos do Chambers em português, muita coisa boa que deve fazer parte das nossas leituras. E isso eu vou deixar na sequência dessa semana. Vou estar aqui gravando para que você possa acompanhar com a gente essa história. Mas eu queria te dar alguns dados como pano de fundo antes de mergulhar nesse primeiro devocional, até para que você possa estar situado com relação tanto à pessoa quanto à obra em específico que nós vamos estar lendo. A obra Tudo para Ele continua a desafiar e a incentivar as pessoas em todo o mundo, através de mais de 13 milhões de cópias impressas. Esse é um número por baixo, de 13 milhões de cópias impressas desta obra que em português se chama Tudo para Ele. Conta ainda com aplicativos para o celular, há um site em inglês, pastor, da organização Oswald Chambers, que tem inclusive não apenas os textos atualizados, mas os textos em inglês da obra original escrita pela mão da sua esposa, né? E tem muita coisa boa disponível na internet. Um século após a sua morte, Oswald Chambers ainda guia pessoas em sua jornada para conhecer melhor a Deus, o que é um fato impressionante, né? O quanto a profundidade espiritual desse nobre irmão toca as nossas vidas nesse mundo tão tecnológico dos dias de hoje. E, como nós já conversamos pessoalmente, ouvir as experiências daqueles que nos precederam nos ajudam a ganhar anos de experiência em Cristo, aprender, né, discernir e colocar em prática verdades de Deus em nossa vida, a partir das experiências de acertos e erros daqueles que nos precederam. Então, nós vamos para o devocional do dia 17 de abril. Vamos estar fazendo uma meditação com base no texto Tudo ou Nada. Cada um dos devocionais do Chambers, Tudo para Ele, tem um título. Tudo ou Nada é o título do dia 17 de abril. E o texto base que serve para essa reflexão é o de João, capítulo 21, versículo 7. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Esse texto que nós vamos ler de Chambers começa com o seguinte parágrafo: Você já passou por uma crise na qual, de maneira deliberada, ou seja, intencional, uma crise na qual, de maneira deliberada, sincera e despreocupadamente, abandonou tudo? É uma crise da vontade, diz Chambers. Você pode confrontar-se com ela, com a crise da vontade, muitas vezes externamente, mas não significará nada. A verdadeira e profunda crise de renúncia, ou o que Chambers chama de entrega total, a crise da entrega total, ocorre no interior, não no exterior, não de forma exteriormente. O abrir mão apenas de coisas externas pode ser indício de estarmos sob total escravidão. Será que você já entregou deliberadamente
toda a sua vontade a Jesus Cristo? E pergunta paradigmática, Pastor Carlos. É uma operação da vontade, não da emoção. Qualquer emoção positiva é simplesmente uma bênção superficial resultante dessa concessão. Se você focar sua atenção na emoção, nunca tomará essa atitude. Qual atitude, Marcos? A de renúncia total. Não questione Deus sobre os detalhes dessa entrega, mas comprometa-se a submeter sua vontade independentemente do que os seus olhos veem. Quer esteja na superfície ou nas profundezas do seu interior. Se você ouve a voz de Jesus Cristo sobre as ondas do mar, pode arremessar para longe todas as suas convicções e consistências por conta delas mesmas, concentrando-se em manter o seu relacionamento pessoal com Ele, com o Senhor Jesus. Texto redigido pela mão da esposa de Oswald Chambers. Estamos num momento de reflexão, amados. Eu sei que cada um de nós, quando lê um texto como esse e revisita esse texto, pode encontrar várias chaves de reflexão que não as quais estarei aqui compartilhando com vocês. Algumas questões para pensar. E este exercício de introspecção, ele é enriquecedor em todos os sentidos. E eu estimulo cada um de vocês a voltar a essa reflexão que eu estarei compartilhando ali no grupo, né, para que vocês possam ler novamente o texto, fazer algumas meditações, alguns apontamentos, cada vez, cada movimento do seu coração de busca em discernir as reflexões e as palavras-chave, as perguntas que Chambers coloca, vai te levar para um lugar de reflexão espiritual extremamente fecundo. Então, o que aqui vou compartilhar como reflexão é apenas algumas notas para comportar dentro do tempo. E eu não quero, claro, de maneira alguma, dar todas as respostas. Não intenciono, longe de mim, querer ter todas as respostas destas reflexões. Porém, é um bom ponto de partida para que cada um de nós faça um exame interior, né, sobre esta reflexão de Chambers. Primeira delas, sobre a crise da vontade. Você já experimentou alguma terrível crise da vontade? E aqui, crise da vontade, dentro dessa reflexão, a gente pode entender entre aquilo que o Senhor quer, o Senhor espera, né, está no seu coração para conosco, mas a nossa humanidade, a vontade que quer, que pode livremente escolher, inclusive contrária, de forma contrária ao próprio querer de Deus, que no mais das vezes é o que mais nós fizemos, né, ao longo da nossa vida cristã, se não formos iluminados, guiados pelo Espírito Santo, naturalmente nós vamos sempre escolher contra o querer do próprio Deus. A alma pecadora, a alma que tende para desobedecer, ela constantemente está quase todo o tempo em crise, né, quando exposta à vontade de Deus. Você já experimentou alguma terrível crise da vontade? Irmãos, se nós formos sinceros conosco, com nós mesmos, a todo instante nós estamos nos deparando com essa linha limite, né, da crise da vontade. Abandono deliberado. Você já abandonou algo ou alguma coisa ou alguém
ciente de que não era a vontade de Deus? Você já abandonou de maneira intencional, né, pela obra do seu próprio livre arbítrio, da sua decisão livre? Você já abandonou algo, alguma coisa ou alguém, estando ciente de que não era a vontade de Deus? É uma boa reflexão para nos fazer, numa conversão interior, nos voltarmos para a direção da vontade de Deus. Deus sempre vai abençoar a sua própria vontade. Eu aprendi isso de um amigo muito precioso, pastor Sidney Araújo, ali pelo ano 2016, 2017, conversando comigo, sentado à sua mesa. Ele fez uma colocação do que aprendeu do seu discipulador, dizendo algo sobre a vida cristã. Que na verdade da vida cristã, a vida verdadeira, a real da vida cristã, Deus abençoa a sua própria vontade. Deus não abençoa a minha vontade. Deus abençoa e respalda a sua vontade. E Romanos capítulo 12, versículo 2, né, diz que a vontade de Deus, deixa eu visitar Romanos para não falar o texto errado, é um bom hábito, né? Romanos capítulo 12, me permita aqui ser pontual. Romanos capítulo 12, versículo 2, parte B do versículo 2, Paulo diz que a vontade do nosso Deus é boa, é agradável e é perfeita. Não falta nada, é completa. E no movimento do coração, se nós identificamos que nós abandonamos algo, alguém, ou a própria vontade de Deus, em razão de os mais variados motivos, alguns justificáveis aos nossos olhos humanos, outros injustificáveis até para nós. Que bom momento para refletir, para se arrepender diante de Deus, para apresentar isto, o que tem acontecido diante do Senhor, para talvez em tempo, a sua graça e sua misericórdia atuar no nosso coração de maneira a nos levar ao caminho de obediência à vontade de Deus. Quando trilhamos esse caminho, é importante pensar isso. Não apenas nós estamos sendo alvos do cuidado da bondade de Deus, da vontade boa, agradável e perfeita, mas aqueles que estão ao nosso lado, quer direto ou indiretamente, também são alvos desse cuidado providencial de Deus. Uma terceira reflexão que quero propor. Qual esfera de ação você tem mais dificuldade? Né? Qual esfera de confronto você tem mais dificuldade de lidar hoje? São os confrontos exteriores com os lugares e as pessoas diferentes de nós, né? Cada um de nós é um ser construído de maneira singular pelo Criador, logo, as pessoas não pensam como nós pensamos, né? As pessoas não enxergam a vida como nós enxergamos, e só todos os dias nós temos confrontos dentro desse contexto da vida humana, né? Esses confrontos exteriores, interesses, vontades, sentimentos, e uma gama de circunstâncias da alma humana. Qual esfera de confronto você tem mais dificuldade em lidar hoje? A exterior ou a interior? Chambers faz uma colocação cirúrgica, amados irmãos. Cito Chambers: a verdadeira e profunda crise de renúncia, crise que o ser humano é confrontado pela obra do Espírito Santo acerca da vontade do próprio Criador, e toda vez que o Senhor, pelo seu Espírito, atuar em nosso coração, a sua intenção é sempre boa, é sempre agradável, é sempre perfeita, e quer nos fazer caminhar de maneira a termos uma vida que Chambers fala, uma vida de entrega total, de confiança
plena, de uma radical, resoluta posição de fé, de dependência ao pastoreio do sumo pastor. A verdadeira e profunda crise de renúncia ou entrega total, diz Chambers, ocorre no interior. Perceba, assim como a íris dos nossos olhos ou as digitais dos nossos dedos, que marcam a singularidade física, material, exterior de cada um de nós, né? Obra da criação de um Deus que, de maneira muito específica, nos criou, nos fez segundo a sua vontade. E um exemplo como este da íris, né? É tão marcante, é impossível não reconhecer a digital do Criador na sua criatura. A segunda imagem que reflete essa questão do mundo interior é que cada um de nós tem compartimentos na alma, lugares específicos que levam a um confronto interior e uma crise muito mais profunda do que a crise exterior. Nós fomos educados desde o princípio, ensinados desde os primeiros anos da nossa vida com consciência, a lidarmos com as questões exteriores. Mas muitos poucos de nós foram ensinados, educados a lidar com as questões interiores, com o mundo interior da alma. E cada um de nós, ao exemplo dessa segunda imagem, no canto inferior direito, tem suas camadas, seus lugares, né? O que Teresa d'Ávila fala de castelo interior da alma, né, com as suas dependências próprias. Algumas dessas dependências nós escolhemos deliberadamente abrir para o nosso semelhante, nossa família, nosso pastor, as pessoas que Deus colocou, confiou a nós para nos mentorear. Mas o fato é que há lugares específicos de grande tribulação na alma humana que muitos de nós estão até aqui talvez retendo em abrir esses espaços para o próprio Deus. Eu nem menciono ao outro, ao nosso semelhante, eu falo ao nosso próprio Criador. E é importante no desenvolvimento dessa relação de confiança com Deus, caminharmos de uma maneira tal que nenhuma parte da nossa alma, que Deus já conhece, Deus tudo enxerga, tudo vê, tudo penetra e sonda, né? Não há nada nas mais profundas trevas que Deus não saiba, não conheça. Mas nesse relacionamento com o nosso Criador, o Senhor espera que não haja nenhum compartimento da nossa alma, da nossa vida, desse mundo interior que nós temos, nenhum que fique fechado para o seu agir. E o Senhor é um cavaleiro gentil, poderíamos assim dizer, né? Ele bate ainda a porta do nosso coração, querendo entrar e querendo fazer a obra da sua plenitude, né, em nossa vida interior. E que boa reflexão é essa de Chambers para nos fazer parar, pensar, diagnosticando se existe algum compartimento do nosso coração que nós ainda não abrimos a porta pelo lado de dentro, para que a luz iluminadora do Espírito Santo ilumine toda a casa, né? E lance fora todo medo, como diz as Escrituras, opere de maneira poderosa por dentro uma libertação. Irmãos, eu não sei você, mas eu converso com muita gente e às vezes há circunstâncias que no exterior a gente nem faz noção do que está acontecendo no mundo interior daquela pessoa. Suas dúvidas, o nível de estresse, as demandas, né, da alma humana desse tempo, os problemas psicossomáticos, quanta coisa está acontecendo no mundo interior de cada um de nós. E todos esses lugares fazem parte dessa construção intangível da nossa vida, o mundo interior, a nossa alma, nosso coração como sede de quem somos, né? Uma linguagem figurada, como sede de quem somos, nosso coração, precisa estar exposto à iluminação e à obra do Espírito Santo, e isto parte
da nossa renúncia, né, da nossa confiança no Senhor, em dizer a Ele: Senhor, atua no meu coração, eu abro a porta, eu me exponho para Ti, cada parte do meu ser, para que a Tua obra faça de mim uma morada, além de santificada, além de abençoada, uma morada que Tu te agrades. Há uma reflexão inicial no capítulo 1 de Teresa, da obra O Castelo Interior, de Teresa d'Ávila, que ela diz assim: ciente de que o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles existem, habita em mim, como eu vou cuidar dos aposentos do divino, do Deus Criador? Como eu não vou me preocupar em ter os aposentos, né, em condições digno de receber, aqui parafraseando Teresa d'Ávila, digno de receber o Criador. Rendição total. E esse é o foco da reflexão de Chambers. Será que você já entregou deliberadamente toda a sua vontade a Jesus Cristo? Pergunta de maneira muito sutil, mas forte, Chambers. Será que realmente, de fato, nós já entregamos de maneira intencional, deliberada, né? Fazendo com que a nossa vontade de fato queira por completo ser entregue ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja o Senhor da nossa vontade, seja o Senhor deste mundo interior, da nossa alma, nosso coração? Que boa reflexão para parar aqui no dia de hoje. Se realmente nós entregamos, a entrega e a renúncia são sinônimos de confiança, irmãos. Quando eu entrego, quando eu renuncio, eu estou sinalizando para o Senhor que eu confio nele. Eu confio que Ele é quem Ele diz ser, que Ele está fazendo o que Ele diz que está fazendo, que Ele vai cumprir cada uma de suas promessas, e eu posso, a partir disso, descansar de que todas as coisas elas vão ocorrer de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o seu plano e seu propósito. Já não é mais o eu que está dirigindo os acontecimentos, e o resultado dos acontecimentos, quando o eu dirige, eles não são bons, jamais chegam perto dos resultados de quando é Deus, o pastor, o sumo pastor, que conduz a nossa vida segundo a sua vontade. É uma reflexão que precisamos fazer nos dias de hoje. Diante de tudo isso, o que fazer? Chambers tem uma chave que tenho certeza pode, não apenas como me abençoou, pode te abençoar também. Chambers diz sobre isso. O que fazer então? Primeiro ponto: não questione Deus sobre os detalhes dessa entrega, né? Não racionalize demais a entrega do seu coração em confiança ao seu Criador, mas comprometa-se a submeter, a sujeitar a sua vontade. Dentro desta relação da vontade humana submissa à vontade divina, a única garantia que nós temos é a da nossa responsabilidade pessoal. Deus criou a nossa vontade livre, e ela, no Espírito Santo, ela é livre para não pecar e fazer a vontade de Deus. E o nosso papel é nos comprometermos a submeter todos os momentos, inclusive o deste dia, a obedecer, a nos sujeitar, a nos submeter à vontade do Criador. Concentre-se em manter o seu relacionamento pessoal com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Palavras do Oswald Chambers. Concentre-se, foque, estabeleça como prioridade manter o seu relacionamento pessoal, íntimo e pessoal, com o próprio Senhor Jesus. Esteja sensível se as demandas do dia, se a agenda do dia, os compromissos que cada um de nós tem, se isso tudo não está nos tirando de um relacionamento, nos privando, nos roubando, posso até dizer, de um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Nossa ajuda vem do Senhor.
Nossa orientação precisa vem do Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos para viver dignamente bem, primariamente, vem do Senhor. Então nós precisamos investir tempo para esse relacionamento saudável com o Senhor. Temos um momento de oração e gostaria que você meditasse sobre essas 3 bases de oração a partir desta reflexão e já estou me encaminhando para o final. Primeiro, gratidão pelo dom da vida, por termos acordado pela manhã. Há milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que não têm esse privilégio nesse exato instante. Não acordaram pela manhã. E ter consciência do dom da vida, do ato de acordar, de podermos nos levantar da cama, de respirarmos, isso é um privilégio que nós não podemos ter como algo de só menos valor em nós. Gratidão pelo dom da vida, pela esperança nas promessas do nosso Deus e Pai. Nós temos esperança naquele que diz que não é homem para que minta, e de fato não é, e que não se arrepende das suas promessas. Nele nós temos o sim e o amém. Segundo motivo de oração que gostaria que você permanecesse ao longo desse dia. Buscar no Senhor uma disposição sincera e integral para viver em obediência à soberana vontade do Criador. A disposição da vontade é a nossa responsabilidade nesse processo. É dispor ela. Dispondo ela de forma sincera e integral para viver essa vida de obediência ao Senhor, segundo a sua vontade, nos leva para os domínios do impossível, nos leva para os domínios do sobrenatural de Deus na vida natural. Nos leva para um lugar no Criador, aqui nessa terra, de uma maneira que Ele pode, com autoridade, nos apacentar a partir da disposição da nossa vontade, que é importante para o Senhor. Terceiro motivo para que você possa permanecer em oração nesse dia. Interceda para que os nossos familiares, nossos amigos, os nossos conhecidos, possam também, em tempo, conhecer Jesus. E quando eu falo conhecer Jesus, amados, eu não estou falando do ponto de vista mental ou intelectual. No mundo cristão, principalmente num mundo como o nosso, brasileiro, todos conhecem Jesus. Mas estou falando aqui da experiência de uma vida com Jesus, de uma experiência que prova, experimenta, testemunha a realidade de Cristo Jesus. É nesse nível de conhecimento que eu estou aqui te convidando a interceder a favor dos nossos familiares, amigos e conhecidos. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pelo dom da vida, por acordarmos, por estarmos agora respirando. Louvado seja o Senhor pelos seus benefícios que tem nos alcançado nessa manhã, e nós te somos gratos, Senhor. Eu te sou grato com essa reflexão, Senhor. Te peço a Deus que o Senhor receba a disposição da minha vontade, que quer, que deseja, que entende a importância, Senhor, de submeter o meu coração a viver em obediência à tua própria vontade, segundo os teus planos, teus desígnios, que são perfeitos, são, Senhor, de graça sobre graça, ainda que resulte em alguma tribulação, Senhor, nessa vida humana, os teus planos e os teus propósitos, eles são os melhores, eles são perfeitos em tudo, Senhor. E nos ajuda, Espírito Santo, a termos graça para estarmos sendo, além de conscientes desta decisão de nos submetermos ao Senhor, nos ajuda com a tua operação em nosso interior, de maneira a nos ajudar nas nossas limitações naturais. Temos graça e o teu favor para andarmos em uma vida cristã que resulte, de fato, em glória ao nosso Criador, em benefício para nós e nossa família, nossos amigos e conhecidos, e aqueles que o Senhor nos permite ao longo do dia, ao longo deste dia, ainda encontrar e poder ter o privilégio de testemunhar que nós estamos seguindo Cristo com o nosso coração disposto à obediência. E, Senhor, nós intercedemos por todos os nossos familiares
por todos os nossos amigos e conhecidos, Senhor, que eles tenham o privilégio de conhecer Jesus em tempo, de responder ao teu chamado divino, ao teu convite redentor, e possam conhecer o Senhor Jesus nesta vida, de maneira tal, Senhor, que eles desfrutem também como nós, na vida do porvir, na vida verdadeira, na vida eterna, de dias que não têm fim, de todos os privilégios da obra da graça, Senhor, pelo tempo da eternidade que está disposta a nós em Cristo Jesus. Que eles sejam, Senhor, alcançados pela tua graça, ajudados pela tua bondade, e possam em tempo converter o seu coração a ti, converter a Cristo Jesus, e serem muito abençoados para a glória do teu próprio nome. Assim nós oramos, e no nome de Jesus te agradecemos. Amados, nós finalizamos por aqui esse tempo de devocional. Espero que tenha te abençoado, tenha abençoado sua vida nessa reflexão. Possa aqueles que ainda vão ouvir essa meditação também ser útil de alguma forma, para que a palavra de Deus penetre no coração e produza os efeitos da vontade de Deus. Eu estou terminando aqui a gravação, certo? Mas eu gostaria que, se alguém desejar por num espaço de 5 minutos, se alguém desejar compartilhar algum pensamento, alguma palavra de edificação, eu gostaria que você fizesse isso nesse exato instante. Abra um espaço de 5 minutos para isso. Apenas abra o seu microfone, sua câmera, ou se desejar, você possa escrever aqui no chat que eu posso ler sem nenhum problema, tá bom? Dou aqui 5 minutos para a gente interagir juntos. Um bom dia aqui ao meu amigo William, Rosiel, a Eva, querida Eva, ao Eric, que estava aqui antes das 7 horas, a Bianca, meu amigo Marcos Spor, professor Marcos Spor, pastor Marcos Spor, um beijão para você, Débora e João, ao Réger, que bom te ter aqui também, Réger, e pastor Carlos também, que estava aí cedinho da manhã. Pastor Carlos, se o senhor me ouve, o senhor poderia fazer o fechamento dessa reflexão? Não sei se o senhor está me ouvindo. Sim, Marcos, estou ouvindo. Poderia fazer o fechamento dessa reflexão, meu amigo? Sim, com prazer. Primeiramente porque foi realmente muito rico toda a exposição do texto, a explanação, as aplicações, todas muito objetivas e ricas para a nossa vida. Então, muito obrigado, Marcos, por esse trabalho. Vamos orar. Pai querido, te damos graças por este novo dia. Te damos graças por recebermos um alimento tão consistente para iniciarmos não somente o nosso dia, mas iniciarmos a nossa semana, onde com certeza teremos que fazer escolhas e queremos seguir estas orientações em todos os momentos. Que a vontade do Senhor prevaleça sempre sobre a nossa. Oro também, Senhor, para que cada irmão que está ligado a esta rede de aprendizagem, e denominamos de Seminário Teológico Finney, seja de uma maneira muito especial alcançado por Tua graça nesta semana. Que possam ser usados por Ti e que o Teu nome, através de suas vidas, possa ser glorificado. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Obrigado, pastor Carlos. Tenham um abençoado dia, enriquecido pela presença de Deus. E o que nós pudermos ajudar, compartilhe conosco. Hoje à noite nós temos um encontro com o pastor Carlos,
Às 19h50 já estaremos com a sala da classe interativa com o pastor Carlos aberta. Esperamos todos vocês a ter um encontro muito, muito especial e edificante também com o nosso Deão Pastoral. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.